Olá, eu sou o professor Luiz Cláudio e trago para vocês uma aula de introdução à óptica e à refração. É de fundamental importância que o clínico tenha conhecimentos básicos de ciência, entre eles a física. Nesse aspecto, houve grandes avanços desde que o homem fez a primeira pergunta com relação à natureza da luz. Nomes como Isaac Newton e Einstein fazem parte dessa galeria de cientistas que um dia ousaram fazer a pergunta: o que é luz? Tenha uma boa aula. Na primeira parte de óptica e refração, abordaremos o que é luz, as teorias sobre a natureza da luz e as propriedades físicas. O que é luz? Luz é onda? Luz é partícula? Ou luz é onda e partícula? Para muitos pensadores antigos e filósofos, a óptica era considerada a mais fundamental das ciências naturais. Os esforços humanos para entender a visão e a natureza da luz permaneceram na vanguarda intelectual por mais de 3.000 anos. Os primeiros estudos sobre a luz diziam respeito à compreensão da visão. A teoria da visão tenta explicar como os objetos próximos e distantes, sua forma, tamanho e cor são percebidos pelo olho. Os primeiros estudos sistemáticos da visão são atribuídos aos atomistas, que reduziram todas as sensações, inclusive a visão, ao impacto dos átomos do objeto observado até o órgão de observação. Havia diferentes escolas do pensamento entre os atomistas. Por exemplo, Demócrito acreditava que a imagem virtual não surgia diretamente no olho, mas entre o ar e o olho do observador. O ar continha os detalhes do objeto e essa informação era transferida para o olho. Epícoro, por outro lado, propôs que os átomos fluíam continuamente do corpo do objeto para o olho. Sir Isaac Newton é definitivamente a figura que mais define a história da ciência. Em seu Principia, estabeleceu os fundamentos da mecânica clássica. Sua lei de gravitação é um exemplo brilhante da natureza da lei científica, lei que se aplica igualmente bem a todos os objetos, grandes e pequenos. Suas contribuições em matemática, particularmente sua co-descoberta do cálculo com Leibniz, forneceram ferramentas que seriam tão vitais para quase todas as principais descobertas subsequentes na física e em outros ramos da ciência. É, no entanto, interessante notar que as contribuições experimentais mais importantes para a física feitas por Newton estão todas no campo da óptica. Ele foi o primeiro a mostrar que a cor é a propriedade da luz e não do meio. Através de experimentos engenhosos, ele pôde mostrar que a luz gerada pelo Sol consistia em todas as cores. Por exemplo, quando a luz do Sol passa através de um prisma, é dispersa em um arco-íris de cores. A cor vermelha dobra menos que a cor violeta, que dobra mais. Essa capacidade dos prismas de vidro de gerar várias cores era conhecida desde a antiguidade, mas não era atribuída à luz. Newton também se preocupava com a natureza da luz e defendia a teoria corpuscular da luz. Segundo ele, é composta de corpúsculos extremamente pequenos, enquanto a matéria comum era composta de corpúsculos mais grossos. Especulava que através de um tipo de transmutação alquímica, eles se transformavam. Segundo ele, os corpos brutos e a luz são conversíveis entre si, e os corpos não podem receber grande parte de sua atividade das partículas de luz, que entram em sua composição. É surpreendente que Newton ainda defendesse uma teoria corpuscular quando todas as evidências apontavam para um comportamento ondulatório. Quando Newton estava defendendo uma natureza corpuscular da luz, seu contemporâneo Christian Huygens sugeriu uma teoria ondulatória da luz. Huygens publicou seus resultados no Traité de la Lumière, Tratado da Luz, em 1690. Crucial para a teoria das ondas foi o resultado recente obtido por Olaus Romer, de que a velocidade da luz é finita. Até o início do século XIX, o status de Newton era tão grande, especialmente nas Ilhas Britânicas, que poucos ousaram desafiar sua teoria corpuscular da luz. Porém, foi Thomas Young que, em 1802, demonstrou conclusivamente
a natureza das ondas de luz através de seu experimento da dupla fenda. Repetindo seu experimento, Young pôde relacionar cor com comprimento de onda e conseguiu calcular aproximadamente os comprimentos de onda das 7 cores reconhecidas por Newton, que compunham a luz branca. O experimento da dupla fenda de Young não foi apenas decisivo para desmascarar a teoria corpuscular da luz de Newton, mas também continuou a desempenhar um papel crucial em nossa compreensão da natureza da luz e da matéria, mesmo no século XX. Em seu Anno Mirabilis, Einstein explicou 3 problemas não resolvidos completamente diferentes: o efeito fotoelétrico, o movimento browniano e a relatividade especial. Como veremos, Einstein ganhou o Nobel pelo efeito fotoelétrico e não pela relatividade especial. O efeito fotoelétrico é muito simples. Se você iluminar um pedaço de metal, ele gera uma pequena corrente. Em 1905, Einstein usou a proposta apresentada por Max Planck em 1900 e conseguiu explicar o efeito fotoelétrico. A luz são pequenos pacotes de energia. A luz se propaga no espaço como uma onda. Quando incide sobre uma superfície, se comporta como partícula. O debate sobre a natureza da luz continuou com o trabalho de Broglie, que defendeu a tese de que se partículas como os elétrons pudessem ser submetidos a um experimento da fenda, apresentariam um comportamento semelhante ao de uma onda e criariam o mesmo padrão de interferência do experimento de Young. Mais tarde, suas previsões foram confirmadas, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel de 1929. Dualidade onda-partícula é o nome dado a esse comportamento estranho para o nosso mundo macroscópico, onde as regras da física são diferentes daquelas encontradas na física quântica. No mundo da física clássica, o conceito de ondas e partículas entram em completo conflito, o que torna-se um desafio para a nossa compreensão da natureza da luz no mundo quântico. Então, dependendo do fenômeno físico, a luz se comportará ora como onda, ora como partícula. Alguns fenômenos físicos, como por exemplo a interferência e a difração da luz, são explicados pelo modelo ondulatório. Já o efeito fotoelétrico, para ser explicado corretamente, deve fazer uso do modelo quântico de fótons. Desse modo, ambos os modelos são importantes e complementares. Reflexão é o fenômeno que consiste no fato da luz voltar a se propagar no meio de origem, após incidir sobre um objeto ou superfície. I é o ângulo de incidência formado entre o raio incidente e a reta normal. R é o ângulo refletido, formado entre o raio refletido e a reta normal. Na refração, temos um raio luminoso atravessando um meio de diferente índice de refração do meio original. Esse raio mudará sua direção formando um ângulo diferente do raio original, que poderá ser maior ou menor de acordo com o índice de refração do meio que atravessou. A difração é um fenômeno físico que ocorre com qualquer tipo de onda, como, por exemplo, com as ondas sonoras ou com os raios de luz, e que pode ser entendido como sendo o desvio da trajetória retilínea da luz
após ela passar pela aresta de um objeto. Interferência é o fenômeno que ocorre quando duas ou mais ondas chegam ao mesmo tempo a um ponto em comum de um meio. Ou seja, as ondas se superpõem naquele ponto, originando um efeito que é o resultado da soma algébrica das amplitudes de todas as perturbações no local de superposição. Em óptica, a dispersão é o fenômeno no qual a velocidade de fase de uma onda depende de sua frequência. Na óptica, uma consequência importante e familiar da dispersão é a mudança de um ângulo de refração de diferentes cores, como visto no espectro produzido por um prisma dispersivo e na aberração cromática de lentes. A dispersão explica igualmente as cores do céu. Durante o dia, o céu apresenta-se na cor azul, mas ao entardecer passa a ter coloração avermelhada. Isso acontece porque as moléculas do ar, quando atingidas pela luz solar, espalham com grande intensidade as cores azul e violeta. Ao pôr do sol, a Terra está mais inclinada, e dessa forma os raios solares percorrem uma distância muito maior na atmosfera. A luz azul e violeta, as quais são espalhadas com maior intensidade, não são percebidas pelos olhos do observador, mas as luzes vermelho e laranjado sim, fazendo com que percebamos o céu na tonalidade vermelho alaranjado. A dispersão da luz branca também pode ocorrer em dias nublados, quando a luz é dispersa ou colidir com moléculas de água ou partículas em suspensão, tornando os dias mais cinzas e sem sombras. Já o fenômeno de irisação se faz por cristais de gelo, tornando as nuvens coloridas por diferentes incidências dos raios luminosos. Uma propriedade da luz pode ser notada fisiologicamente no olho. A difração ocorre na fenda estenopeica e na pupila, que controla a entrada de luz nos olhos, ao mesmo tempo que melhora a profundidade de foco. Esse efeito elimina os raios luminosos da periferia, que são aqueles mais aberrantes, e somente os raios perpendiculares centrais, aqueles que não sofrem desvio refracional, entram mais focados na retina. A luz visível é uma forma de radiação eletromagnética, assim como as ondas de rádio, radiação infravermelha, radiação ultravioleta, raio-x e micro-ondas. Geralmente, a luz visível é definida como um comprimento de onda que é visível para a maioria dos olhos humanos. A radiação eletromagnética é transmitida em ondas ou partículas em diferentes comprimentos de onda e frequências. Essa ampla gama de comprimentos de onda é conhecida como espectro eletromagnético. Esse espectro é normalmente dividido em 7 regiões em ordem decrescente de comprimento de onda e aumento de energia e frequência. As designações comuns são ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. A luz visível cai na faixa do espectro eletromagnético entre o infravermelho e o ultravioleta. Deixe suas dúvidas nos comentários e participe das sessões de dúvidas que programaremos a seguir. Obrigado e até a próxima aula.